7 de dezembro de 2021. Meu Senhor, meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Os nossos pecados e a confissão. Uma voz clama no deserto: preparai um caminho para o Senhor, aplainai na estepe um caminho para o nosso Deus. Todo o vale seja preenchido, todo monte ou outeiro rebaixado, o solo eriçado mude-se em plano e as escabriosidades em solo liso. O melhor modo de prepararmos a alma para o Senhor que chega é prepararmos muito bem as nossas confissões. A necessidade deste sacramento, fonte de graça e misericórdia ao longo de toda a nossa vida, manifesta-se especialmente neste tempo em que a liturgia da Igreja nos anima a esperar o Natal. Ela nos ajuda a rezar pedindo: ó Deus, que enviastes a este mundo o vosso unigênito para libertar da antiga escravidão o gênero humano, concedei que cheguem à verdadeira liberdade aqueles que esperam a nossa misericórdia. A confissão é também, com a Sagrada Eucaristia, o sacramento que nos prepara para o encontro definitivo com Cristo no final da nossa existência. Toda a nossa vida é um contínuo advento, uma espera do último instante para o qual não deixamos de preparar-nos dia após dia. Consola-nos pensar que é o próprio Senhor quem deseja ardentemente que estejamos com Ele na nova terra e no novo céu que nos preparou. Cada confissão bem feita é o impulso que recebemos de Deus para continuar a caminhar sem desânimos, sem tristezas, livres das nossas misérias. E Cristo nos diz novamente: tem confiança, os teus pecados te são perdoados. Volta a começar. É Ele próprio quem nos perdoa depois da humilde manifestação das nossas culpas. Confessamos os nossos pecados, abre aspas, ao próprio Deus, ainda que quem os escuta no confessionário seja o homem sacerdote. Este homem é humilde e fiel servidor desse grande mistério que se realiza entre o Filho que retorna e o Pai, fecha aspas. Abre aspas. As causas do mal não devem ser procuradas no exterior do homem, mas sobretudo no interior do seu coração. E o seu remédio também parte do coração. Por conseguinte, os cristãos, mediante a sinceridade no seu empenho para converter-se, devem insurgir-se contra o achatamento do homem e proclamar com a sua própria vida a alegria da verdadeira libertação do pecado. Mediante um sincero arrependimento, um firme propósito de emenda e uma firme confissão das culpas. Fecha aspas. Para aqueles que caíram em pecado mortal depois de batizados, este sacramento é tão necessário para a salvação como é o batismo para os que ainda não foram regenerados para a vida sobrenatural. Abre aspas. É o meio de saciar o homem com a justiça que provém do próprio Redentor. Fecha aspas. E é tal a sua importância para a Igreja que, abre aspas, os sacerdotes podem ver-se obrigados a adiar ou mesmo deixar outras atividades por falta de tempo, mas nunca o confessionário. Fecha aspas. Todos os pecados mortais cometidos depois do batismo, bem como as circunstâncias que modifiquem a sua espécie, devem passar pelo tribunal da penitência, numa confissão auricular e secreta, com a absolvição individual. O Santo Padre pede-nos que façamos tudo o que estiver ao nosso alcance, abre aspas, para ajudar a comunidade eclesial a apreciar plenamente o valor da confissão individual, como que um encontro pessoal com o Salvador misericordioso que nos ama,
e a ser fiel às diretrizes da igreja num assunto de tanta importância. Fecha aspas. Abre aspas. Não podemos esquecer que a conversão é um ato interior de especial profundidade em que o homem não pode ser substituído por outro. Não pode fazer-se representar pela comunidade. Fecha aspas. Além de ser completa no que se refere aos pecados graves, a confissão tem de ser sobrenatural. Consciência de que vamos pedir perdão ao próprio Deus, a quem ofendemos, pois todos os pecados, incluídos aqueles que se referem aos nossos irmãos, são ofensa direta a Deus. A confissão feita com sentido sobrenatural é um verdadeiro ato de amor a Deus. Ouve-se na intimidade da alma a voz do próprio Cristo que diz, como a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? E com as mesmas palavras deste apóstolo, podemos também nós dizer-lhe: Domine tu omnia nosti, tu chiamo-te. Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, apesar de tudo. Depois do pecado mortal, a maior desgraça que nos pode acontecer é o pecado venial, pois nos priva de muitas graças atuais. Cada pequena infidelidade é um grande tesouro perdido, diminui o fervor da caridade, aumenta as dificuldades na prática das virtudes, que cada vez nos hão de parecer mais inacessíveis, e inclina ao pecado mortal, que acabará por chegar se não se reage com prontidão. A comunhão e a confissão frequentes são a melhor arma na luta por evitar os pecados veniais. Além disso, cada confissão obtém-nos graças específicas para evitarmos os defeitos e pecados de que nos acusamos e arrependemos. Amar a confissão frequente é o sintoma de finura de alma, de amor a Deus. Desprezá-la ou olhá-la com indiferença é falta de delicadeza interior e frequentemente verdadeiro endurecimento em relação aos bens espirituais. A frequência da confissão depende das necessidades de cada alma em particular. Quando uma pessoa está seriamente determinada a cumprir a vontade de Deus em tudo e a ser inteiramente de Deus, tem verdadeira necessidade de recorrer a este sacramento com mais frequência e pontualidade. Abre aspas. A confissão renovada, periodicamente chamada de devoção, sempre acompanhou na igreja o caminho da santidade. Fecha aspas. A reconciliação de cada homem com Deus e com a igreja no sacramento da penitência é um dos seus atos mais íntimos e pessoais. Muitas coisas fundamentais mudam no santuário da consciência em cada confissão. E como este sacramento tem uma profunda e inseparável dimensão social, muitas coisas mudam também no âmbito familiar, no estudo, no trabalho, no relacionamento com os amigos, etc. O pecado, porque é a maior tragédia que pode existir para um homem, produz um profundo desequilíbrio em quem o comete. E quem está desequilibrado, desequilibra também os que têm à sua volta. No sacramento da confissão, o Senhor coloca de novo as coisas no seu lugar. Além de perdoar o pecado, introduz na alma a ordem e a harmonia perdidas. Uma confissão bem feita é, pois, um grande presente a todos aqueles que convivem e trabalham conosco. Todas as nossas coisas passam a ser ditas e feitas de uma forma muito diferente. Além disso, causamos um bem incalculável a toda a igreja. Toda ela se alegra e se enriquece misteriosamente cada vez que o sacerdote pronuncia as palavras de absolvição. Pela comunhão dos santos, cada confissão tem as suas ressonâncias benfazejas em todo o corpo místico de Cristo. Na vida íntima da igreja, de que Cristo é a pedra angular, cada fiel sustenta os outros com as suas boas obras e merecimentos, e ao mesmo tempo é sustentado por eles. Todos necessitamos uns dos outros e, na verdade, todos participamos continuamente dos bens espirituais comuns. Os nossos méritos ajudam os nossos irmãos, os homens espalhados por toda a terra,
e em sentido contrário. O pecado, a tibieza, os pecados veniais, o aburguesamento são lastro para todos os membros da igreja peregrina. Se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se alegram com ele. Abre aspas. Esta é a outra face daquela solidariedade que, em nível religioso, se desenvolve no mistério profundo e magnífico da comunhão dos santos, graças à qual se pôde dizer que toda alma que se eleva mundos. A esta lei de elevação corresponde infelizmente a lei da descida, de tal forma que se pode falar de uma comunhão do pecado, pela qual uma alma que se rebaixa pelo pecado, rebaixa consigo a igreja e, de certo modo, o mundo inteiro. Por outras palavras, não existe pecado algum, mesmo mais íntimo e secreto, mas estritamente individual, que afete exclusivamente aquele que o comete. Todo pecado repercute, com maior ou menor intensidade, com maior ou menor dano, em todo o conjunto eclesial e em toda a família humana. Quando alguém se aproxima com boas disposições do sacramento da confissão, não é só o penitente que experimenta um momento de alegria, mas todos. E quando encontra a dracma, chama suas amigas e vizinhas e diz-lhe: alegrai-vos comigo. Os bem-aventurados do céu, as benditas almas do purgatório e a igreja que ainda peregrina neste mundo alegram-se de cada vez que se há uma absolvição. Desatar os vínculos do pecado é ao mesmo tempo atar os nós da fraternidade. Não deveríamos recorrer a este sacramento com mais alegria e com mais prontidão, sabendo que pelo simples fato de nos confessarmos bem, estamos ajudando tantos e tantos cristãos, e especialmente aqueles que estão mais próximos de nós? Peçamos a Deus com a igreja, consolados pela vinda do vosso Filho, sejamos purificados da antiga culpa. Pai, Filho e Espírito Santo.